Ó, derrubaram o Brasil. Boa noite. Gente, prazer estar aqui em Minas Gerais. Quero falar para vocês que nós temos altíssimas expectativas aqui para o estado de Minas e eu espero que essas expectativas não sejam frustradas pelos senhores, porque nós estamos depositando muita confiança no desempenho desse estado. Aliás, aproveitando que o Ben Mendes está aí nos outros estados que eu rodo para falar das pré-candidaturas ao governo do estado, primeiro eu preciso falar quem é. Minas é o único lugar, passei por 3 veículos de comunicação hoje, que eu não preciso falar quem é o nosso pré-candidato. As pessoas já sabem aqui que é o Ben Mendes, então primeiro você já tem uma pré-candidatura ao governo do estado bem estabelecida, mais do que nós temos nos outros estados, porque primeiro a gente precisa falar, oi, nós estamos aqui, nós existimos. Em Minas Gerais vocês já não precisam do cartão de visita. E segundo, que depois do estado de São Paulo, né, evidentemente, depois do estado de São Paulo, vocês são o estado que mais tem vereadores eleitos do Movimento Brasil Livre. E não são qualquer vereador. A gente teve aí, a Rafa falou sobre a Luana, que aparentemente estão querendo sacaneá-la de novo. Escutei uma coisa dessas. Assim, todos os recados que eu tinha para dar para o presidente da Câmara e para o prefeito, todos os recados que eu tinha para dar à distância, eu já dei. Espero não ter de ir pessoalmente na Câmara, na votação da cassação da Luana, e falar pessoalmente para o presidente da Câmara e para o prefeito que eu irei infernizá-los, inclusive pessoalmente para o resto da vida deles, se eles de fato caçarem a Luana. Espero não ter fazendo isso. Porque assim, já teve aquele papel patético da última vez, que ele foi muito macho de colocar em pauta o pedido. Aí depois que a gente bateu, ele não teve nem a hombridade dele próprio justificar o porquê que ia arquivar. Ele colocou um advogado para fazer no lugar dele. Eu nunca vi o presidente da Câmara. Imagina, eu fico imaginando em Brasília. Sei lá, o Hugo Mota mandou um processo para o Conselho de Ética. Aí ele precisa arquivar o processo. Ele vai chamar um procurador da Câmara para falar no lugar dele. Isso é uma das coisas mais humilhantes que seria para um chefe de poder legislativo colocar um laranja para vestir as calças que ele não teve coragem de vestir. Então, assim, se um sujeito que não tem essa hombridade ainda quer seguir com essa atitude, eu acho que se eu aparecer pessoalmente, o sujeito vai se cagar inteiro. Então, assim, não faça isso. Eu não quero que o senhor presidente da Câmara passe por esse constrangimento de, em público, se borrar. Então, não avance. Não avance com esse... Porque assim, eu tenho certeza que 90%, vou chutar baixo, 90% das pessoas que estão aqui, se caçarem o mandato da Luana, estarão em Chapada Gaúcha. Assim, haverá um número de militantes do Movimento Brasil Livre superior ao número de habitantes de Chapada Gaúcha, em Chapada Gaúcha, se caçarem a Luana, né? Então, primeiro é bom estar no estado para passar o recado para quem está precisando receber recado no estado. E outro ponto, gente, e mais uma vez falando sobre o governo do estado. Eu não quero ter que me despedir, muito provavelmente isso vai me render o processo eleitoral, mas eu não quero ter que me despedir do estado de Minas Gerais. Eu não quero que no futuro, dos livros de história eu falo, sei lá, tá lá o meu neto estudando história e fala, vô, o que é esse estado aqui que existia Minas Gerais? Eu falei, filho, era o estado que existia antes do governo Cleitinho, né? Era um território que tinha ali. Chegou um cara lá que misturava Bolsonaro com Erika Hilton e acabou com tudo. Então, assim, eu não quero ter que me despedir de vocês, sabe? Eu não quero ter que dar, sei lá, um passaporte, asilo político para vocês, refúgio em São Paulo para vocês. Então, assim, não quero que se comece uma crise humanitária aqui no estado. Então, por favor, a gente precisa ter, e nós temos quadros muito qualificados na chapa de estadual, na chapa de federal. Eu digo com muita segurança para vocês que todos os estados foi difícil montar a chapa porque ninguém queria estar com o patinho feio, né? A gente tinha um candidato a presidente que não tinha nem 1% das intenções de voto, a gente não tem tempo de televisão, a gente não tem fundo partidário, fundo eleitoral que a gente vai ter nessa eleição é uma mixaria pro Brasil inteiro, então ninguém queria ser, então foi difícil em todos os estados, mas um estado que a gente já começou com uma base forte foi o estado de Minas Gerais. Por isso da expectativa que nós temos em relação a vocês nessas eleições desse ano e do dever que cada um de vocês tem, porque aqui eu não preciso convencer ninguém. Se tem alguém aqui que precisa ser convencido do projeto da missão, aí, gente, tá no evento errado. Aqui é para todo mundo que já tá firme, já tá tomando tiro junto com a gente do lado da trincheira e vai dar o máximo possível para garantir que o estado de Minas Gerais seja um dos estados que dê uma das entregas mais gloriosas para o futuro de país que nós queremos construir. Agora, quando já passou o prazo de filiação, tem o pessoal querendo se aproximar, né? Falando, pô, tá batendo
7%, 7,4%. Hoje saiu no Rio Grande do Norte, a pesquisa mostrando o Renan com 7,5%. E ainda na região metropolitana, em Natal, ele já aparecendo com 10, 12% das intenções de voto. Então, eu confesso para vocês que se vocês me perguntassem 6 meses atrás, eu falaria para vocês, não falaria para o pessoal, não admitiria em público. Mas se o pessoal da militância chegasse aí e perguntasse, eu ia falar, não, a gente está disputando essa para marcar posição, né? Para fortalecer o partido, para construir um projeto de futuro. Mas agora, vocês me perguntem agora, nós estamos disputando para ganhar. E nós estamos sendo tratados... como ameaça. Assim, a coisa que o maior termômetro que eu tenho é a quantidade de medo que a classe política demonstra em relação à pré-candidatura do Renan. Quando eu vejo o senador Otto Alencar falar na Bahia, o cara do PSD da Bahia, que sempre teve do lado das candidaturas vencedoras no maior reduto eleitoral do PT, falando, esse menino aí vai dar trabalho, falando sobre Renan, quando eu vejo um senador como ele, um nome experimentado da política e fazendo política nos principais redutos do PT, falando que o Renan vai dar trabalho, aí eu vejo que, de fato, a gente está chegando nos lugares... Porque, para um senador desses falar, isso significa que algum prefeito do interior do estado, que faz parte do Centrão, chegou e falou para ele, tem um pessoal tá falando aqui de um Renan Santos. Para chegar, é porque foi isso. É porque chegou um deputado do município que vive de emenda, que não tem receita própria, e falou, olha, pessoal aqui da base tem vereador falando de Renan Santos. Inclusive, nós estamos num processo para desfiliar um vereador do PL e filiar na missão, porque ele fez discurso público falando que o Bolsonaro é um traidor, que ele viu as mentiras do Bolsonaro e que agora quer apoiar o Renan Santos. Falou, não, apoia, mostra sua trajetória aqui dentro e aí sim, com a legitimidade da militância, e aí sim, com a legitimidade de construir sua trajetória dentro do movimento, você será muito bem-vindo, porque, afinal de contas, quem nunca errou na vida, né? Nós temos aí, quantas vezes eu já me escutei nos eventos do MBL, eu já votei no Lula, né? Pô, eu votei em 2022, eu tava fazendo arminha com a mão, mesmo depois do primeiro governo Bolsonaro, eu ainda tava acreditando que ele ia fazer alguma coisa. Até, olha, o nosso processo de crescimento tá tão acelerado que até ex-Flávio Bolsonaro, que acabou de começar, eu já tô escutando. O cara mal começou a converter, já tá perdendo o convertido. Então, gente, eu tô com muitas expectativas, assim, todos vocês sabem que não é bravata quando falam que não tem como vencer as eleições presidenciais sem o estado de Minas Gerais, né? Todos vocês sempre escudaram isso. Se a gente tivesse o sistema eleitoral americano, a gente chamaria Minas de um swing state, é um estado que não dá nem sempre a vitória para a direita, nem sempre a vitória para a esquerda, mas quando a direita vence no estado de Minas, vence na presidência da República, quando vence a esquerda, vence também na presidência da República. Então, vocês já têm, não preciso ensinar para mineiro a importância dos mineiros. Então, vocês têm a noção da responsabilidade de vocês têm a noção quanto cada um de vocês vai precisar se sacrificar pessoalmente, assim como cada um de nós, para a gente conseguir fazer com que o Renan, ele saia daquela pocilga que ele mora hoje para morar no Palácio do Alvorada, e eu já consegui extrair dele o compromisso de que ele fará um grande churrascão para a militância. Ele vai ter um churrasqueiro aqui, não, olha, eu digo pra você, ele é bom churrasqueiro, só que aí a gente tá combinando do quê? De quem vencer a eleição para deputado federal, cada um de cada estado vai levar um ingrediente, né? Então, assim, os pré-candidatos daqui, eu não sei o que, olha, eu tava hoje, tô até perdendo a noção do tempo e espaço já, tanto lugar que eu tô indo, tão pouco tempo. Eu tava hoje em Goiânia, e aí o pessoal de Goiânia falou que vai levar o pequi. Eu quero saber o que o pessoal de Minas vai levar ali pra cachaça. Cachaça e o que mais? Pão de queijo. Pão de queijo e churrasco, aí vocês fazem aqui também? Eu acho meio esquisito isso aí. Doce de leite e cachaça. Então vocês precisam fazer pelo menos 2. Um para levar o doce de leite e outro para levar a cachaça. Eu preciso de pelo menos 2, então, em Minas Gerais. E olha, eu vou fazer aqui, é óbvio que a gente vai trabalhar, a gente vai dar o máximo para eleger o máximo de pessoas e para vencer a eleição para a presidência da República. Mas eu vou fazer aqui uma análise fria para vocês. Fazendo um paralelo, assim, matemático, que a gente já... Teve uma coisa que a gente fez, foi cálculo de chapa. Em 2018, o Amoedo, com o Partido Novo, estava no ápice do hype do Partido Novo, fez 2,5% das intenções de voto. Dessas 2,5% das intenções de voto, e que
surpreendeu, tá? Para a classe política e para a imprensa, surpreendeu. 35% dos votos foram para a chapa do Novo, quando viraram voto de legenda pro Novo. Primeiro, o Renan vai fazer infinitamente mais do que isso. Segundo, a taxa de conversão do Renan não vai ser 35%. Se tem um pré-candidato que tem a sua imagem vinculada ao seu partido, é assim, eu acho que as pessoas identificam mais o Renan com a missão do que o Lula com o PT, porque na coligação do Lula ainda tem um monte de partido que dilui a representação e o vínculo do Lula com o PT. Não existe nenhum eleitor, nenhum apoiador que vincule mais a imagem do seu pré-candidato ao partido como o do partido Missão. Então, assim, na inércia, de barato, tá? A gente já tá falando de uma cadeira de voto de legenda. E uma cadeira assim, meu, fiquei em casa comendo pão de queijo o dia todo, não fiz. Tem uma cadeira aqui. Diretório de Minas inteiro entrou em férias, tem uma cadeira. Aí mais aquilo que terá de voto individual da chapa de pré-candidatos. Então eu tô falando isso pra vocês, pra mostrar, compartilhar um pouco do meu otimismo, que no pior dos cenários, no pior, assim, se eu pegar lá esqueci o nome do aplicativo, quando você vê a apuração, né, lá nos resultados do TSE, no aplicativo, e ver que a gente só fez um em Minas de voto de legenda, eu vou literalmente chorar. Eu vou falar, nossa, gente, que decepção, eu esperava mais de Minas, estou triste. Esse é o pior cenário. E olha que esse pior cenário, a maior parte da classe política acha que é o melhor. Porque quando eu tô lá em Brasília, mesmo com muita gente começando a falar do Renan, quando me perguntam de bancada, falam, pô, Kim, acho que vocês vão bem, hein? Acho que vocês vão fazer 4, 5. Eu falei, quê? Em São Paulo só, né? Com 4, 5 o quê? Gente, nós já tivemos uma meta pessimista de fazer 5. A nossa meta pessimista é fazer 5. Por quê? 5 a gente tem tempo de televisão e debate. Quer dizer, a gente tem debate nas eleições de 28. A gente falou, não, com um debate em 28 e debate em 30, ninguém segura. A gente cresce exponencialmente. Agora, a nossa meta pessimista é bater a cláusula. Sim, no pior dos cenários, a gente bateu a cláusula. No pior dos cenários, a gente fez pelo menos 13 deputados federais. E assim, eu não tenho dúvida de que um deles é no estado de Minas Gerais. Agora, eu conto que seja mais de um, o trabalho de cada um de vocês. E não só mais de um deputado federal, mas mais de um deputado estadual, porque também nós estamos num estado em que a Assembleia Legislativa importa muito, porque uma das coisas, a principal função da Assembleia é controlar gasto do governador. Se tem um lugar que está precisando controlar gasto do governo do estado, é Minas Gerais. Então, assim, nós precisamos de bons quadros, tanto no estado, como no nível federal, como no Congresso Nacional. Então, meu último recado aqui para vocês, nós temos altas expectativas para o estado de Minas Gerais. Nós sabemos que vocês têm a competência para conseguir os resultados que a gente espera de vocês. Nós sabemos que o Movimento Brasil Livre no estado de Minas tem o histórico que lhes credencia para a gente ter a expectativa que a gente tem em vocês. E a gente sabe que vai ser por causa do trabalho de vocês, vai ser por causa da militância de vocês, vai ser por causa do sacrifício de vocês que a gente não só vai ganhar, mas a gente vai ganhar com folga e com uma votação histórica Palácio do Planalto nessas eleições, que quando a gente fala do futuro ser glorioso, a gente está falando do ano que vem. Então, obrigado, gente. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o seu like.